Olá, está no ar mais um Em Pauta aqui pela TV Fevale. Nesta semana apresentamos o último Em Pauta do ano, com trechos de vários programas que apresentamos aqui desde fevereiro. Toda semana abordamos um assunto diferente em diversas áreas como cultura, política, saúde, educação e economia. Confira então agora alguns dos assuntos que abordamos por aqui. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre a reforma do ensino médio recém-aprovada no Senado Federal. A gente comentava no bloco anterior, já vou seguir aqui para a nossa pauta para não perder tempo, a gente comentava no bloco anterior sobre questões éticas, né? Isso. E questões também o professor aqui apontou sobre essa reforma e como ela influenciaria até nessa própria questão ética. Yasmin queria comentar a respeito. A gente estava até citando no bloco anterior sobre as contas não fecharem, né? A gente tinha falado da tal dessa crise que tanto falam, né? E inclusive na PEC 55 que veio para cortar os investimentos na educação. Só que aí tu vai avaliar o que diz a reforma do ensino médio, é que em 5 anos a gente, no caso, as escolas, 50% das escolas e 25% das matrículas terão que ser em turno integral. Porém, onde é que o estudante quer saber? Onde é que está o investimento e a garantia que a gente vai conseguir se manter dentro da escola? Sim, tem um aumento considerável da carga horária. Exato, né? Em 5 anos, sendo que em 20 anos a gente não vai ter investimento nem na educação, nem na saúde, nem na segurança, né? Então, são projetos que não batem, que não dão a seguridade para a juventude e nem para o estudante que vai permanecer dentro da sua escola por ainda um tempo, né? No caso, não tem como a gente olhar para esse projeto e ter a garantia que a gente vai conseguir se manter dentro da escola. E aí cresce o número de gente que vai largar o estudo. Por isso que, de novo, né, a importância do diálogo com a comunidade escolar, né? Escutar esses jovens, escutar os professores que estão ali diariamente com aquele grupo de alunos, né? Que enfim, transita com todas essas questões que a Yasmin está trazendo. E, na realidade, o que faz uma medida provisória? Ela não leva em consideração nada disso, né? Então, o grande equívoco, ele, no meu entendimento, ele começa por aí. Não tem um diálogo com a sociedade, não tem uma escuta, né? Nesse momento tão importante que é o momento que esses jovens estão atravessando agora. Né? E assim, ó, e quais são os alunos que mais vão ser atingidos? Exatamente aqueles que mais precisam da educação, né? Porque são aqueles que num turno estão estudando, no outro turno estão trabalhando para ajudar na manutenção da família, e quando vai ser tempo integral, eles não vão poder estar trabalhando e estudando. Então, o que vai acontecer? Como a sobrevivência é necessária, é fundamental, ele vai deixar a escola e vai continuar trabalhando. É aquele que mais precisa da educação, porque a família dele é a que tem menos recursos, por isso que ele tem que estar trabalhando. Né? Aqueles que têm uma família que tem um rendimento super bom, né, o filho pode se dedicar só a estudar. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre prevenção ao HIV nesse mês de dezembro. Estamos aqui com a professora Sabrina Almeida, aqui da Fevale. Estávamos discutindo no bloco anterior, professora, então algumas questões de contexto, né, a respeito de campanhas e, enfim, tu comentavas sobre uma coisa interessante, eu até anotei aqui para retomar. A campanha, as campanhas, né, a gente vê ao longo do tempo, elas mudaram um pouco, algumas vezes, o foco ao longo dos anos, né? Dos anos 80, quando se descobre o vírus e o impacto que ele teria na vida das pessoas, nos anos 90, com a questão de se tentar, aos poucos, se tirar a questão da discriminação com quem tem o vírus, e aos poucos, aí entrando no ano 2000, quando se começa a ter mais qualidade de vida para quem já é portador do vírus, enfim, essa campanha vai mudando, né? Dá para dizer que uma campanha como essa tem alguns estágios e focos diferentes, no sentido de, que eu quero dizer? No sentido de que para quem tem já a doença, a pessoa ter a consciência de que sim, há um tratamento e que, como tu comentaste, ele dá muito mais qualidade do que se tinha antes, e se tem essa chance, mas ao mesmo tempo tem essa linha, parece que sempre se caminha nessa linha tênue de, ok, tem tratamento e tem uma vida possível, mas calma, né? Previnam-se para que isso não aconteça. Tem essas duas questões aí, né? A questão da discriminação com quem,
não se haver mais a discriminação com quem já está contaminado, mas ao mesmo tempo a prevenção para que mais gente não pegue, né? Não contraia a doença. Eu acho que assim, a gente tem uma questão histórica, sim, porque no primeiro momento, lá nos anos 80, a gente foi conhecer o vírus, entender um pouco da epidemia, e a gente foi andando um pouco nessa direção, até porque à medida que a gente foi tendo a formulação dos medicamentos, a disponibilização, a gente foi mudando um pouco os cenários, né? Hoje a gente está num momento que, ainda que a gente tenha novos medicamentos, a gente está efetivamente nesse momento real de combate, né? E aí, combate ao vírus para quem porta esse vírus, e combate a discriminação, e combate a toda essa circunstância que gira em torno desses indivíduos, e ao mesmo tempo em que a gente apoia, e apoia muito essas pessoas, porque, enfim, a partir desse momento elas precisam lidar com isso, e a gente imagina que tenha que ser da melhor maneira possível, né? E ao mesmo tempo, conhecendo a dificuldade que é lidar com isso, a questão de trazer a preocupação da gente evitar essa contaminação, que no momento em que ela acontece, a gente precisa sim encará-la, e não é fácil. E aí eu vou te fazer um contraponto com várias outras questões, assim, que não só dizem respeito a essa epidemia. Quase tudo, hoje na sociedade, a gente percebe a questão do se nós não falamos sobre, ela não existe. Né? Então, assim, hoje mesmo ouvi sobre um debate de questões raciais, e a gente tem muito essa conduta. Não vamos falar muito sobre, porque se a gente não fala, a gente desconhece, se a gente desconhece, está tudo certo, não existe. E infelizmente não é assim. Estamos de volta com o nosso Em Pauta de hoje, falando sobre pesquisas internacionais. Estamos aqui no estúdio com o pesquisador canadense, o Dr. Bruce Gavin Marshall, da University of British Columbia, no Canadá. Bruce, a gente comentava antes sobre a pesquisa que tu estás fazendo, esse intercâmbio de conhecimento com o pessoal aqui da Fevale, e tu comentava sobre o contexto da mineração. A gente tem um episódio famoso aqui no Brasil, que é de Carajás, né? E muita gente, por não estar mais na mídia e não se falar mais na grande mídia a respeito do assunto, em conversas informais com as pessoas, ninguém mais tem ideia de que esse problema ainda existe, né? Apesar daquele episódio ter tido uma grande, massiva cobertura a respeito de todos os problemas que aconteceram na época, hoje em dia não se fala mais, num contexto de grande mídia, a respeito desses problemas e disso que tu estás pesquisando a respeito da mineração no contexto aqui brasileiro. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como, enfim, desde aquela época para hoje, se isso evoluiu ou se isso melhorou de alguma forma, esse cenário, ou se de repente piorou, porque existe uma grande, por parte da grande população, desinformação a respeito falta de informação a respeito desse assunto, acredito, porque não recebe uma cobertura, né, a respeito desse assunto. Sim, bom, hoje em dia, Chico, tem mais controle, porque tem uma convenção internacional chamada Convenção da Minamata, que foi estabelecida em 2013. Hoje em dia tem 50 países que assinaram e ratificaram essa convenção, esse acordo internacional. O Brasil é um deles? Brasil assinou. Eu acho que já ratificou também. Canadá recentemente, faz 2 ou 3 meses que ratificou. Então, isso quer reduzir e eliminar o uso de mercúrio. Só que, claro que é algo em progresso, mas é um bom começo, porque antes disso não tinha controle nenhum. O problema é que a gente trabalha muito na Colômbia, onde tem muita mineração de ouro, onde mercúrio, através dos minérios artesanais que usam técnicas rudimentares para extrair o ouro do mineral, eles usam muito mercúrio. Então, esses países estão querendo mostrar para UNEP, UNIDO, esses órgãos internacionais que estão mais envolvidos com a implementação dessa convenção internacional, que são sérios
em relação à importância desse assunto. Só que o problema é o seguinte, que o país pode dizer, bom, a gente não importa mais mercúrio. Só que a gente sabe, porque a gente até, através de dados internacionais, conseguimos encontrar que, apesar da importação, por exemplo, de mercúrio para Peru, foi reduzido até 0, no mesmo tempo está aumentando muito na Bolívia. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando aqui sobre educação para o encantamento. Estamos aqui com Márcio Vassalo, jornalista e escritor, e Lovane Vollmer, que é professora e diretora da Escola de Aplicação da Fevale. A gente comentava no bloco anterior sobre como isso é trabalhado também na Escola de Aplicação, essa questão da educação para o encantamento. E o exemplo que eu dei do pai, o que mais me tocou quando ele falou aquilo é que ele falou de um jeito como se fosse uma coisa assim, puxa, isso é inédito, né? Então, assim, é como... Aqui é assim, né? Exatamente. Então, assim, pô, aqui é assim. Outros lugares, talvez outras experiências que ele tenha tido, não era. Né? Então, talvez, não sei se... Acho que fica aí a pergunta, né? A educação para o encantamento é uma coisa que não é muito trabalhada nas escolas? Como é que tu vê essa questão? Chico, eu acho que não é muito trabalhado em lugar nenhum. No mundo. Né? A gente pensa em escolas e tem exemplos extraordinários de escolas que investem nisso, né? No mundo e no Brasil, eu tenho rodado aí pelo Brasil inteiro, né? Em capitais, em cidades do interior, zonas rurais, escola no interior do Amazonas, Ribeirinho, e tenho visto assim onde você não imagina que possa ter uma professora encantadora, um professor, ele está ali, né? A beleza não tem geografia, né? É muito impressionante, eu me comovo muito, né? Com trabalhos extraordinários. Especialmente em locais com menos estrutura, por exemplo. Porque na verdade a grande estrutura do lugar é a pessoa, né? É ela que faz toda a diferença, né? Eu quando procurei primeira escola para o meu filho, foi um processo quase insuportável, porque eu não estava procurando, as diretoras queriam me mostrar as escolas, queriam mostrar o currículo da escola, as salas, os laboratórios, disso, daquilo, e eu só queria entrevistar a professora. Eu só queria saber quem vai ser a primeira professora dele. Queria conversar para saber como é essa moça, o que ela pensa, o que ela sente, por que ela está ali, né? Eu acho que é isso, o professor, ele não é um mero passador de conteúdo, é muito mais do que isso, né? Claro que o conteúdo é importante, mas eu acho que o conteúdo serve para chegar na pessoa e não o contrário, não é a pessoa para chegar ao conteúdo. O conteúdo, para mim, no meu ponto de vista, é um pretexto para a gente se aproximar do outro, né? E o encantamento é um caminho que eu vejo para isso, né? Eu acho que nem tudo que surpreende é encantador. Né? Tem surpresas aí horríveis, né? Que a gente não quer nem saber que aconteça. Mas tudo que é encantador, eu acho que de alguma forma surpreende a gente antes. Então é essa surpresa que a gente vai deixando de ter ao longo do tempo, né? A gente não se surpreende mais com quase nada, né? Não se permite o apaixonamento, não só pelas pessoas, mas o apaixonamento por uma cena, o apaixonamento por uma coisa que você está vendo ou escutando, né? Uma das placas que eu tenho um pouco de fissura, tenho muita fissura por placas. E uma das placas que eu mais gosto é aquela de beira de trilho, que é pare, olhe, escute. Né? Às vezes eu fico igual um matuto olhando para aquela placa e não consigo ir embora, fico olhando, querendo olhar, escutar e parar. Aliás, gosto muito da palavra matuto, matuto de matutar e matuto dessa coisa de olhar para as coisas com assombro, né? Eu sou do Rio, cresci em Copacabana, morei em várias cidades aí do país, porque meu pai é da Marinha, mas cresci, meu quintal sempre foi a praia, né? E sou louco pela praia e tal, mas até hoje, Chico e Lovane, eu morro de inveja de quem nunca viu o mar e pode ver pela primeira vez. Eu falo, poxa, adoraria, porque para mim
né, eu faço esse exercício de assombro que eu acho que a gente precisa fazer para tomar um susto com coisas que se tornaram comuns, corriqueiras e tal, da rotina. Estou aqui com o professor Rodrigo Perla e a gente comentava no bloco anterior, professor, sobre a atuação principalmente dos Estados Unidos nesse conflito, os motivos que levaram a esse recente ataque, esse recente bombardeio. E eu queria seguir um pouquinho mais nessa questão, porque não tem como falar em conflito internacional, não vou nem dizer atualmente, mas desde sempre, sem falar nos Estados Unidos. Essa atuação americana, nesse conflito especificamente, comentava que teria a ver com uma postura do governo Trump de tentar entender onde que está pisando, qual é que é a configuração hoje no mundo. Talvez esse conflito pode ter sido um teste para ver como é que a conjuntura internacional vai reagir a essa atitude, ou isso foi muito bem arquitetado? Quando a gente fala que a administração Trump está tomando pé da situação em nível global, porque a atuação norte-americana é nível planetário, né? Eles jogam xadrez todos os dias, assim, imagina, se tu tem uma ideia, eles têm 200 mil soldados espalhados em 175 bases militares, sejam bases navais ou bases terrestres. Tu consegue dizer que são 200 mil militares, cara? Isso aí é mais que o nosso contingente. Então, para ter uma ideia, como eles jogam todos os dias, né? E jogam com interesses legítimos, né? Então, disputas políticas, a estratégia. E me parece, né, é muito estranho, vamos pegar o caso aquele ataque químico à cidade, me foge o nome agora, na Síria, né? Foi semana passada, onde a ONU não tem certeza ainda quem é que lançou aquele. Só se sabe que há 3 dias antes, na Turquia, 2 militantes do Estado Islâmico tinham sido flagrados, né, na fronteira com 200 quilos de gás sarin, né? Então, a imprensa ocidental, quando eu digo que ela não informa bem, eu não estou falando mal dela, dizendo que a informação vem quebrada, ela vem fragmentada, não sei se de propósito ou não, colocaram no colo da Rússia, assim, no mínimo que ela, por apoiar o Assad, apoiou o ataque que o governo sírio fez a cidade, me foge o nome agora. Pode ser Khan Sheikhoun, na província de Idlib. Idlib, exatamente, a província de Idlib, Khan Sheikhoun. Pode ser uma possibilidade de ser o governo Assad? Pode, não tem problema, porque o Assad, algumas províncias que é mão de ferro mesmo, até porque é uma província dominada pelo Estado Islâmico, não é para descartar, mas é que não existe uma certeza disso. Pode ter sido o Estado Islâmico, até mesmo para provocar a entrada do Trump, dos Estados Unidos, em atingir bases militares sírias. Até então, as bases militares sírias não tinham sido atacadas por força americana, mas sim só por grupos rebeldes financiados e armados pelos Estados Unidos. É bem diferente, né? Então, há um conjunto. É muito estranho que um dia antes o Trump tenha dito que o Assad não era um ditador, e no dia seguinte ele, vamos dizer assim, se obriga a lançar 95 mísseis em instalações governamentais sírias. Isso ainda está por ser resolvido. A gente conversava no bloco anterior e fizemos uma boa contextualização aí do cenário atual, aí tem um resgate histórico também. E aí chegamos em algumas questões importantes já específicas do cenário que vai se montando aí para 2018. Nós terminamos o bloco anterior falando um pouco dessa questão desses caras que não são do cenário político, né, e que começam a ganhar força ou não ganhar força por um motivo ou outro específico de interesses, etc. A gente falou também da classe média, né? E aí tem caras como, por exemplo, comentaste aqui no Brasil, um cara que aparentemente não se criou, né, que era a questão do Luciano Huck, mas tem outro cara que a gente conversava agora no intervalo, que é o Jair Bolsonaro, que é um cara que é da classe política já há muito tempo, mas surgiu com uma força absurda, aí, digamos assim, e com uma força crescente de, digamos assim, uns 6 meses para cá, talvez um ano, né? Mas com força real de uns 4, 6 meses para cá.
E aí a gente comentava também da influência da grande mídia, né? No surgimento de caras como o Bolsonaro. Não querendo, ou melhor, vamos ser sinceros, né? Personalizando assim, em cima da figura do Bolsonaro esse movimento de um conservadorismo que vai surgindo como uma opção e aí muito alavancado por essa classe média que a gente comentava antes. Isso tem a ver com um desespero, e aí vai um pouco daquilo que eu comentava no intervalo, da questão do curandeiro e do médico, né? O médico aquela analogia que eu ouvi no programa que tu participaste hoje, o curandeiro te promete uma solução em um dia, o médico te diz que tu tem que te tratar em 1 ano com calma para dar tudo certo. No desespero, para quem tu vai apelar, né? Isso tem a ver um pouco com isso, com o cara chegar com um discurso pronto, com soluções rápidas, com cortar na carne, enfim, com ir direto no problema, sem um preparo, um estudo, ou enfim, uma contextualização de uma análise do cenário, enfim. Me permite começar esse bloco, professor? Eu acho que sim. Tem alguns dados muito interessantes no cenário político que está estabelecido para as eleições presidenciais de 2018 até o momento. Claro, sempre lembrando, nenhum de nós tem bola de cristal. É natural, muitas vezes, que o cenário em 1 ano mude bastante. Né? Se a gente for analisar como estava o cenário 1 ano antes das eleições, as eleições de 94, 98, 1989, há surpresas, há espaço ainda para surpresas, né? Próprio 2014, a própria morte de um candidato, né? Mudou que ninguém tudo, esperava, né? mudou todo o jogo. Então, ainda é muito espaço para o imprevisível. Mas, trabalhando em cima do cenário que nós temos até o momento, o que chama a atenção? Os 2 grandes nomes que estão na liderança isolada para o pleito nas pesquisas de intenção de voto até agora, que são Lula e Bolsonaro, os 2 são candidatos amplamente rejeitados pela grande mídia tradicional. Isso é um dado impressionante que posso estar enganado, mas salvo engano, no meu tempo de vida, eu estou com 36 anos, isso não aconteceu. Já era um dado que me causava espanto que de uns 15 anos para cá estava vencendo, né, nas eleições o candidato rejeitado pela mídia. Mas agora os 2 nomes, a alternativa identificada como a liderança de esquerda e a alternativa identificada como a liderança de direita, os 2 são amplamente rejeitados pela grande mídia tradicional. Nenhum deles encarna a centro-direita, direitista em economia e progressista nos costumes, que pode ser traduzido assim como o estereótipo do candidato ideal global. Me permite interromper, talvez não exista hoje, dentre os candidatos que estão aí, pelo menos aí como pré-candidatos, etc., talvez até não exista esse candidato, ou ele existe, esse escolhido pela mídia, digamos assim. Me parece que não haverá tempo de criar um em laboratório, como já aconteceu outras vezes. Hoje, quem mais se aproximaria disso talvez fosse, né, uma liderança do PSDB, que até o momento parece que será o Alckmin. Mas aqui nós temos, então, um primeiro dado. Os 2 nomes que estão, um com passado está com mais de 30% das intenções de voto, o outro com 17%. Quem está em terceiro está com menos de 10%, quer dizer, estão muito longe atrás. Então, os 2 são nomes rejeitados pela grande mídia corporativa. Mas, de qualquer forma, é um cenário bem perigoso. Em primeiro lugar, que a Lava Jato está fazendo todo o esforço possível para tirar o Lula da corrida. O que, por consequência, implicará a permanência única do Bolsonaro. Então, veja que coisa interessante, não é? Porque se por um lado nós já sabemos o que o Lula vem a fazer, que apesar de tudo é um reformista, não vai radicalizar absolutamente nada, por outro lado, retirando este candidato, né, que tem uma proposta um pouco mais de inclusão social e de reforma do Estado, mas muito frágil, muito superficial, se você retirar esse candidato, sobra o Bolsonaro, não é? Então, sobra o que depois disso? Todos os outros candidatos, de fato, não conseguem ter narrativas suficientemente que convençam a população, né? E por isso vai ser uma briga muito acirrada. Teriam que tirar o Bolsonaro do páreo para realmente ver o que vai acontecer.
Estamos aqui com o professor Everton Rodrigues Santos, que é professor da Fevale e cientista político. A gente comentava, professor, no bloco anterior aí sobre algumas questões específicas da política no Brasil e que também em âmbito mundial. Eu só queria retomar um ponto que o senhor falou no bloco anterior que me chamou a atenção, até anotei aqui para retomar. Quando o senhor comenta que a economia, de certa forma, esconde uma crise sistêmica, né? Você comenta da corrupção sistêmica e tal, que esteve sempre aí e, de repente, no tempo de vacas gordas, né, ela fica ali, ela está ali, todo mundo sabe, na verdade todo mundo sabe que ela está ali, mas ela fica ali escondida. Isso eu achei um ponto super interessante, é uma coisa que a gente não discute muito, né? A importância do cenário econômico, e aí também comentando em âmbito mundial, esse cenário mudou muito dos últimos 8, 10 anos para cá, de como essas corrupções em seus tamanhos variados começaram a vir à tona. Aí tu tem escândalos como, por exemplo, Panama Papers, coisas assim que fazia tempo que não se via em âmbito mundial, né? E aí tem a ver também com o que o senhor comentou agora do próprio Castells, né? Da informação tá para todos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da economia e da importância da economia para essas crises ou não crises, né? Estabilidade econômica. Claro. Chico, para o telespectador entender um pouco melhor, né? Como se dizia lá no tempo dos nossos avós, né? Quando o dinheiro sai pela janela, o amor sai pela porta, né? Ou seja, mais ou menos que ocorreu isso, né? Entre o casamento entre situação e oposição, no governo, né? Ou seja, quando a economia estava a todo vapor, né? Foi possível, né, se fazer obras públicas e, portanto, se manter o ânimo tanto dos setores mais populares quanto dos setores empresariais. Né? Porque o Partido dos Trabalhadores e a sua colisão de poder conseguiu fazer uma aliança muito forte, né? Tanto com os setores populares quanto das elites. Não é à toa que a gente viu agora há pouco tempo, né, a notícia de que, através do BNDES, a JBS recebeu cerca de 8 bilhões, né, das mãos do governo. Ou seja, dá para ver como o BNDES ele tinha, através dos seus governantes, uma relação, uma aliança muito forte com os setores mais ricos, mais empresariais, que, aliás, financiavam as campanhas, né, vitoriosas. Né? Então, nesse sentido, a crise passou tranquilamente. Agora, na medida em que nós vivemos uma crise de parco crescimento, no qual há um crescimento muito significativo do desemprego no país, nós estamos aqui na volta de 14 milhões de pessoas desempregadas. Quer dizer, semana passada para nós que chegamos a viver aqui épocas, né, de pleno emprego no Brasil, né, em cifras muito baixas de 4, 5% de desemprego, hoje nós estamos em alguma coisa em 13%, quase 14% de desempregados no país, né? Então isso cria um desânimo, por quê? Porque faz as pessoas desacreditarem na própria democracia e no próprio sistema como tal. Né? Então isso enfraquece. As pesquisas de opinião levadas a cabo mostram muito bem isso. Né? Há uma correlação muito forte entre as questões econômicas, né, e quando elas pioram, e a crença na democracia. Às vezes parece, aí de repente poderia explicar um pouco melhor, que não se tem uma ideia prática, enfim, do que significa uma exposição, o preparo de uma exposição, o contexto de uma exposição, né, que ela é pensada como um todo e não apenas uma obra entre 270, né, que ela é pensada como um discurso ou como, enfim, acho que poderíamos abordar a respeito disso um pouco mais. Isso é interessante que tu traz, Francisco, porque assim, nós vivemos num mundo, a palavra curador, né? Aquele que vai cuidar, aquele que vai, em certa medida, utilizar um determinado conceito para alinhavar algumas obras de arte dentro de um espaço expositivo, né? Até a própria expografia eu trabalhando com design de interiores, né? A questão da cenografia, da expografia, ela pode direcionar o olhar do espectador. E ela pode não, ela vai direcionar o olhar do espectador, né, dentro daquilo que o curador espera, né? Então, assim, todas essas questões, a complexidade de uma exposição, ela muitas vezes ela não é vista, ela é vivida, ela é experienciada, mas as pessoas não sabem o que há por trás de toda a complexidade, o preparo de uma exposição. O Gaudêncio Fidelis, que é um grande curador, um cara com quem eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias há 2 anos atrás. Ele esteve aqui na instituição fazendo uma fala a respeito da última Bienal do Mercosul, que teve a curadoria dele, né?
reconhecido nacionalmente pelos trabalhos que faz, né? Ele lança uma proposta, mas essa proposta simplesmente ela não cai do céu para ele, né? Ele trabalha, ele matura as ideias, né? E ele vai discutir com isso com outras pessoas, não é uma visão unilateral de um curador, né, que está sendo mostrado. Isso é discutido, né? Isso é pautado com as pessoas que fazem parte ali de todo aquele contexto para a montagem de uma exposição. Ou seja, não é eu penso que seja isso, como comentaste no bloco anterior. A exposição parte sempre de conceitos. Esses conceitos, tu tem que estudar esses conceitos, tu tem que refletir sobre esses conceitos para que tu possa montar uma exposição, ainda mais da envergadura dessa exposição que foi a Queer Museu, né? Aliás, a Queer Museu, que tem, eu li, agora não quero, para dar a informação correta, que eu vou recorrer aos meus materiais, né? Fica à vontade. O Gaudense, segundo aqui uma fala da Paula Sperbi, do site da Veja, né? O curador, então, tinha como mote a diversidade e as questões LGBT. Isso é uma parte, né, do mote dessa exposição, a qual, na Inglaterra, por exemplo, teve a Queer British Art, né? A Queer British Art pegava um recorte de 1861 a 1967 em Londres. Foi uma espécie de exposição no qual provavelmente o Gaudense, com conhecimento disso, também ele vai trazer, vai pensar o Queer Museu a partir dessas exposições que falam das diferenças. Né? No caso dessa Queer British Art, 1861-1967, ela falava da diferença do ponto de vista de uma sociedade, a sociedade inglesa, que tinha até mais ou menos a década de 60, se não me engano, o homossexualismo como crime. Né? Então ela vem para tratar dessas questões que são essenciais para a sociedade. O senhor falou antes em precarização, por exemplo, dos postos de trabalho. Como é que isso se relaciona, e com certeza se relaciona com esta reforma educacional que está sendo proposta? Eu preparo de maneira insuficiente o jovem para ingressar no mercado de trabalho. A ideia é o contrário do que está sendo proposta nessa reforma do ensino, retirando disciplinas para que eu possa escolher aquilo que eu quero fazer. Não, você tem que ter uma formação integral. Então, tu já chegas no mercado de trabalho sem a devida formação. E no teu contrato de trabalho, tu vai ser terceirizado, tu vai ser empregado de uma empresa que te contratou, mas não onde tu vais exercer as tuas funções. Henrique, a coisa mais engraçada, e de uma forma trágica, eu estou falando isso, eu estou repetindo os anos 70, 80. Eu sou de São Paulo, e a minha formação no ensino médio, que a gente chamava de colegial, ela é técnica. Eu tenho 2 diplomas na minha casa. Eu sou eletrotécnica e sou técnica contábil. Como foi isso possível em 3 anos? Eu não sei, né? Mas eu tenho lá. E, na verdade, o que eu aprendi? Né? Eu tinha uma disciplina lá que eu fazia balanço, e outra disciplina que eu aprendi a medir energia de geladeira. Eu acho que essa é a minha principal recordação. E tu jamais poderia exercer uma profissão nesse nível com o ensino recebido. Mas assim, o que você falava naquele período? É o mesmo discurso de agora. Eu sou filha de empregada doméstica, cooperário de fábrica, eu tinha de ir para o mercado. Eu tinha de ter um conhecimento técnico, né? Porque essa visão humanista, já ali, eu estou falando de 82, 81, já não tinha por que existir. Para que aprender história tal? E olhavam para mim, mas você não vai prestar a FUVEST, né? Que era o vestibular da USP de São Paulo. Isso veio dos anos 50. Nós não progredimos em nada em todos esses anos. Então não é uma ponte para o futuro, é uma pinguela do passado. Exatamente, é uma pinguela do passado. Esses debates, eles parecem, a senhora comenta agora que não mudou nada, esses debates parecem ser cíclicos aí, um período de cada uns 20 anos mais ou menos, se discute, parece que se volta e pelo que a senhora está falando agora, se volta para o mesmo lugar.
aí aproveitando o ensejo do professor Henrique antes, a questão sociológica, né? O que isso diz da nossa sociedade? Isso é uma coisa da sociedade brasileira? Ou isso é um uma pouco mais geral, característica mais da global? sociedade brasileira. Nós nunca demos o devido valor à educação. Nós aprendemos por uma questão, se a gente for, eu posso pegar elementos desde a nossa colonização portuguesa, das pessoas que vieram para esse país, a gente deve lembrar, se a gente quiser uma vertente histórica ou sociológica, né, quem é que veio colonizar esse país? Né? Com que critério? Né? Com que base? Eu vou trazer, a primeira escola pública desse país foi uma universidade, né? E eu sempre tive o fomento do fazer e não do pensar. Isso é uma construção cultural do Brasil, né? Não pense em crise e trabalhe, né? Tá aí. Mas o próprio Ordem e Progresso, né? É uma frase positivista. Então, assim, esta ideia do fazer e do pensar dissociado é uma construção histórica do Brasil, né? Eu preciso aprender a fazer, porque é fazendo que eu vou conseguir o dinheiro, é fazendo que eu consigo o jeitinho. O jeitinho brasileiro, ele não vem de uma reflexão, ele vem de uma execução. E acentuando esse raciocínio, como é que eu posso fazer algo se eu não souber como fazer? Vamos pensar na Coreia, o tigre asiático, que investiu 60% do PIB em educação. Por que a Coreia se tornou tigre asiático? Porque ela investiu no como fazer, a partir do pensar, a partir da educação. Numa sociedade tecnológica competitiva, essa reforma de ensino combinada com a precarização da jornada do mercado de trabalho vai gerar chão de fábrica, somente para nos colocar cada vez mais como servos dos centros de inteligência internacionais de onde vem a tecnologia. A função é esta. Nosso último Em Pauta de 2017 fica por aqui, nós voltamos em fevereiro. Enquanto isso, você confere este e outros programas no youtube.com/tvfevale e novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Um abraço, até 2018.